Domingo, nós celebramos o mistério da Ascensão, né? Então, na verdade, se a gente acompanha, logo depois da ressurreição, Jesus ficou ainda se manifestando aos discípulos, aparecendo, ensinando, orientando, durante 40 dias. 40 dias dava quinta-feira. Mas no Brasil a festa é celebrada no domingo. Mas foram exatamente 40 dias que ele ficou preparando aquela turma para avisá-los que ele ia embora, né? Que ele ia ser arrebatado. E quando Jesus se despede deles, se vocês acompanharem o Evangelho de João, você vai ver que o discurso, a despedida dele é longo, né? Mas ele deixa uma última orientação, que está em Marcos 16, no versículo 15, e ele fala: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Esse é o imperativo que Jesus não falou, não foi só para eles, mas para cada um. Essa é uma missão dada a cada um de nós. Então presta atenção nos desafios que isso é entregue para nós hoje. Fala, mas como é que a gente celebra esse mistério da Ascensão e como é que a gente vive isso hoje? 2000 anos depois, quando eu leio essa palavra, como é que eu sei que isso é para mim? E que é para cada um de nós, né? Essa é uma missão dada. Falar de Jesus hoje no mundo que não quer mais ouvir dele, o mundo que acha que não precisa dele, que prescindiu de Deus. Só vocês pararem e avaliar na família de vocês, no trabalho de vocês, o quanto é difícil a gente falar de Deus, o quanto que isso é um desafio para nós hoje cristãos, poder falar dele, poder falar com eles aquilo que está nos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, né? Quando Jesus é arrebatado e que os discípulos ficam olhando para o céu, e aí passam provavelmente 2 anjos e falam com eles: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Então anunciar para essas pessoas a verdade que conhecemos, que cada um de nós é um filho amado, sonhado, que Deus criou o cosmos do nada, criou o homem, colocou o homem na terra, criou a terra, colocou o homem, e que nós erramos o caminho, resolvemos desistir dele, mas Deus não desistiu de nós, mandou o Filho dele para nos revelar que somos filhos do Altíssimo, nos devolver a dignidade, e fez disso que a gente chama de o projeto da salvação, e que ele enviou o Filho dele, que veio nos ensinar a ser filho de Deus, que morreu por nós, ressuscitou, nos deu a garantia da vida eterna. Anunciar isso. As pessoas olham para você e falam: como é que é? Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Bem, nós estamos olhando para o céu porque eu entendo que eu tenho um lugar maior, eu tenho um destino, eu tenho um lugar que eu vou. É lá que eu ponho minha confiança, é lá que eu estou ancorada. Quando a gente tem uma meta, quando a gente sabe para onde você vai, a forma de você andar é diferente. Você pisa firme, você tem meta, você sabe para onde você está indo. Você tem inclusive pressa. Observa uma pessoa que está dirigindo, não sabe o caminho. Ela atrapalha o trânsito inteiro. Mas sabe para onde ela está indo? Fala, mentira? Então não. Começa a observar as pessoas perdidas de manhã. Você está correndo para o trabalho, você tem gente que está andando, pensando, contando os passos, não sabe para onde vai. Então, por que eu olho para o céu? Porque eu estou alicerçada lá. Lá é para onde eu vou. Eu sei que é lá que nós vamos nos perder. Estar lá com Deus, nos perder nele. Fico imaginando só esse encontro. Mas por enquanto eu estou na terra. Então eu caminho aqui, fui colocada aqui, mas não sou daqui. Caminho aqui, mas para poder chegar lá. Mas eu sei onde é que eu quero chegar. Então, se eu quero chegar lá no céu, a minha vida aqui hoje é diferente. A única coisa que me conforta quando Jesus fala: ide e proclamai,
Falei, ai, que bom que o senhor falou ide e proclamai, porque o senhor não falou ide e convertei. Porque a conversão é responsabilidade pessoal. Então a nossa missão é semear. A nossa missão é anunciar a razão da nossa esperança e da nossa alegria. Essa é a nossa missão. Permanecer firmes. Num mundo completamente desorientado, sem Deus, a gente permanecer. É fácil? É? Isso é um trabalho de todos os dias. Porque ser cristão hoje, primeiro que eu tenho que assumir que eu sou cristão todo dia. Não tem jeito mais de ser cristão porque você herdou. Ah, minha família inteira é católica. E daí? Qual é a sua experiência com Deus? Então, para mim ser cristão hoje, eu tenho que falar isso e assumir isso todos os dias. E viver uma vida na simplicidade, na alegria, porque eu tenho uma pertença, eu sei para onde eu vou, na alegria e na simplicidade de uma vida que é comprometida com Deus. Os meus passos têm que seguir os passos dele. Mas eu digo uma coisa para vocês, para a gente ser testemunha de alguém, a gente tem que ter sido antes o quê? Como é que eu posso testemunhar da sua vida? Se eu fui o que seu? Amigo. Eu não tenho jeito de dar testemunho de alguém que eu não vi. Então o que Jesus falou? Já não vos chamo servos, mas tenho vos chamado, porque vos dei a conhecer tudo aquilo que ouvi do meu Pai. Nós jamais teríamos a ousadia de chamar o Filho de Deus de meu amigo, mas foi Ele que tomou essa iniciativa. Então vocês imaginem, Jesus ficou 3 anos andando com aqueles homens e não colocou eles numa escola de intelectuais, colocou? Não, como é que Jesus preparou? Conversando, numa intimidade, contando parábolas, e tão bonitinho que quando ele contava parábola para a multidão, ele chegava em casa e falava coisas assim, o que vocês entenderam? Claro que nada. Bem, o que o senhor queria dizer aqui? Aí ele explicava. Vocês imaginam o que foi para esses homens ver Jesus andar sobre as águas, ver Jesus multiplicar o pão, ver Jesus acalmar uma tempestade, ressuscitar os mortos? Pode imaginar quando eles assistiram a cena de Lázaro, a viúva de Naim bateu no esquife, falou levanta, pode imaginar? Claro que eu não ia nem ver, porque eu ia estar lá do outro lado, você imagina, eu correria. Ele parou o esquife e falou levanta, vai ficar com a sua mãe. Pode imaginar? O que esses homens viram? Aquilo que está na primeira carta de João. Ele fala aquilo que a nossa mão pegou, aquilo que os nossos olhos viram. Nós não temos jeito de ficar calado, nós temos que falar. Então por isso que nós temos uma tradição apostólica. Nós acreditamos baseado no que esses homens viram, sentiram, tocaram, abraçaram. Pode imaginar João que encostou o ouvido dele no coração dele. Então quando Jesus é arrebatado, isso é um sinal da divindade dele. Ele volta para de onde ele veio, ele volta para o céu, isso é o sinal da divindade dele. Mas ele não volta mais sozinho, ele leva toda a humanidade, a nossa humanidade com ele, redimida, transformada, ele leva diante do Pai. Então a nossa humanidade está diante do Pai. Isso é espetacular, né? Não tem mais jeito, isso já é um caso de amor, né? Então eu fico imaginando que para nós também hoje ser testemunha dele, nós temos que ter uma amizade, uma intimidade. Como é que eu vou testemunhar alguém que eu escutei falar? É possível? Não. Eu tenho que ter vivido com ele. Eu tenho que entender que a presença de Deus na nossa vida é invisível, mas real, sutil, delicado, mas ele anda conosco, ele está no nosso meio. Então que quando eu permaneço com ele em oração, quando eu o escuto, quando eu me calo, quando eu chego ali diante do Santíssimo e trago algo para ele e coloco a minha vida diante dele, que a definição de amigo, né, gente, é uma coisa maravilhosa, e essa definição só cabe nele, né? Que é aquele com quem pode ver todas as minhas vulnerabilidades. Eu posso me abrir inteiro na minha miséria e colocar tudo isso na mão dele. Só cabe isso para Jesus.
Como é que você pode entregar toda a sua miséria, a sua fraqueza, só para uma pessoa? Só para quem não vai pegar isso e usar de uma forma errada. Mas aquele que te acolhe na sua miséria e te promove. Só Ele. Você imagina que Jesus deixou esse anúncio nas nossas mãos. Quanto do mundo precisa ouvir essa verdade? Semana passada eu falava para vocês, a igreja tem uma dívida. Todo mundo tem que saber que é um filho amado. Todo mundo tem que saber que Deus te ama. Você pode não saber o que fazer com isso e não ligar para isso, mas você nunca poderá dizer que não ouviu isso na sua vida. Então todo mundo tem que saber dessa verdade. E agora todo mundo tem que saber que somos convocados, convidados à vida, e uma vida que é eterna. Então imagina que hoje nós temos o papel de levar esperança para quem não perdeu, dar coragem para aqueles que estão se sentindo sem força, com medo, se sentindo desamparados, sentindo abandonados. Que eu digo para vocês, não existe ninguém no mundo abandonado depois que Jesus veio. Não existe. Filho, mas como é que nós vamos falar de Deus para esse povo? Deus está trabalhando. Vocês acham que Deus não está trabalhando na vida de todos nós? Está. Mesmo que a gente não veja, não compreenda, mesmo aquele que fala, não, aquele é perdido. Não para Deus. Deus tem um jeito dele de atrair cada filho, porque Ele conhece a gente. Ele tem um jeito de buscar cada um. Ele tem um jeito de atrair cada filho. Mas o fato de Deus estar trabalhando em cada filho dele não os isenta da nossa missão de ser anunciadores. E a gente anuncia com a vida, com as nossas atitudes, com a nossa forma de viver. Por isso que eu falei, essa forma simples, essa alegria de ter uma confiança incondicional, de estar completamente abandonado, de acreditar nesse Deus que veio nos revelar, que é contado pelos discípulos e que está vivo, e que nós podemos continuar encontrando com Ele, mesmo que a gente não pegue nele, mas que a gente pode sentir a presença dele. Aquele que eu chego aqui desanimada, desamparada, sem força, e saio com uma força absurda, que sinto um bálsamo no meu coração, que eu sou capaz de mudar tudo. É aquilo que está escrito em Isaías: aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Isso é Ele, esse Deus que é real, mas que eu não vejo, mas que caminha conosco, que preocupa, que enxuga as nossas lágrimas, que nos dá conforto, que segura a nossa mão e fala: não tenha medo, eu estou aqui. Aquele Deus que presencia os nossos choros, parecendo menino dando birra, fala: por que será que ela está chorando? Eu estou aqui. A gente não percebe, porque a gente ainda é tão lento para crer. Então, para que eu pudesse hoje estar aqui falando com vocês, Ele é a única pessoa que vocês podem se abandonar. Ele é aquele que você pode chegar ali, ó, que está ali vivo, e contar um segredo, e Ele mudar o que você pediu a Ele, e que Ele vai fazer só o melhor. É aquele que nunca posso falar para vocês, Ele nunca vai te decepcionar, nunca vai te trair, nunca vai sempre cuidar de você e só te dar o melhor. É porque eu sei que tem que ter experimentado. Se eu não experimentar, como é que eu posso dizer para você? Confia. Posso dizer, confia nele. Ele é a única pessoa por quem você pode assinar uma página em branco. Experimenta isso. Deus permite ser experimentado. Isso é maravilhoso. Aquele que você fala: eu estou com medo, eu estou cansado, Ele fala: estou aqui. Então poder fazer isto, né? Deus vai nos transformando tanto, né? Que não há ninguém que não entenda quem é um cristão. As pessoas só te reconhecem mesmo que você não fale, porque a gente passa a ter um jeito diferente de viver e de ser, por causa da outra regrinha que Jesus pediu. Qual que foi? Amai-vos uns aos outros. Então a nossa amizade, as nossas relações passam a ter um jeito diferente por causa dele. Então você passa a ser mais atento à necessidade do outro, você passa a ser mais solidário, ou se acontece alguma coisa, você é o primeiro que chega, você aprende a cuidar. Ninguém falou nada, você chega, arruma a casa do outro, mas a pessoa está na cama. Alguém precisa de um remédio, você já chega até com um copo de água para tomar, você já comprou o remédio, levou a água. E por que você faz isso? Por causa dele, que nos ensinou a amar, porque a gente experimentou o que é ser amado. Então é maravilhoso saber que para ser testemunha tem que ser amigo.
tem que conhecer. Esse é o desafio da nossa vida. O nosso desafio hoje para ser testemunha de Jesus nesse mundo tão desorientado, tão perdido, as pessoas tão adoecidas, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão sem esperança, não conseguem ver o horizonte, as pessoas estão sem alegria, estão entristecidas, mal-humoradas. Falo, gente, está faltando uma coisa maravilhosa na vida de vocês, é Jesus, e Ele é de graça, então você poder falar isso, ajudar as pessoas a desejarem a presença de Deus. Cristianismo é a religião do desejo. Imagina, um dia, por que a gente olha para o céu? Porque é lá que eu vou ficar, o desejo lá, desejar lá e desejar estar com Deus. O que eu preciso fazer para ir lá? O caminho é estreito, mas eu estou disposta a viver porque eu quero viver lá. Desejar isso e colocar isso no coração das pessoas, ajudar o outro a se erguer e dizer, não tem nada perdido para aquele que é filho de Deus, ajudar alguém que não foi batizado, ensinar o caminho de uma alegria indizível. Vamos não ter problema? Claro que vamos, mas a gente passa com confiança, porque temos alguém que nos ama. Isso é uma experiência que você tem que viver, do amor incondicional, de ser amado. Eu sou amada, eu sou amado. Tem alguém que só fica com o olho em mim, que me ama e cuida de mim. Essa experiência é única. Então, a gente tem que pedir a Jesus a graça primeiro, não é de amá-lo, é de ser amado. Fala, me dá a graça de sentir esse amor, de saber que eu tenho, que eu estou com o meu nome gravado na palma da sua mão, que os fios de cabelo da minha cabeça estão todos contados, que meu valor é impagável, custou o seu sangue. Me ajuda a viver isso, porque aí eu vou poder dar testemunho. Me ajuda a poder olhar nos seus olhos. Olha nos meus, Senhor, e me quebra. Não fuja dos olhos de Deus, não fuja dele. Deixa ser desnudada por ele, deixa ser desnudado por Deus. Não chegue contando para ele nada que a gente é, porque já não é nada mesmo. Chega lá e fala com ele, eu vim, esse tanto de nada vem te ver, não sou capaz de nada, mas preciso fazer um tanto de coisa, então vim cá pedir ajuda a quem pode. Então aprender que tudo a gente divide com ele, tudo a gente fala com ele, tudo pede permissão para ele, porque ele está vivo. Não tente andar sozinho pelas suas próprias pernas, aprende a andar no pé dele. Isso é espetacular, andar sobre os pés de Jesus, é espetacular isso. Quando eu fiz mestrado na Universidade Federal, eu corria mais do que qualquer coisa pode correr nesse mundo, porque eu tinha hospital, tinha consultório, no meio do consultório tinha aula na universidade, eu tinha que parar o consultório, voar na universidade e voltar para o consultório, era uma coisa surreal. Eu só dei conta que o mestrado foi feito com ele, questão de dar conta do mestrado, de jeito nenhum, mas inclusive fiz em 1 ano e meio, que é 2 anos, eu fiz em 1 ano e meio, claro que pela velocidade dele, não da minha. Então, quando eu tinha que correr do meu consultório, que era na Padre Rolim, até na Universidade Federal, que é ali do lado do Hospital das Clínicas, eu falava com Jesus, nós temos tantos minutos para chegar. Como o senhor tem perna comprida, andou naquela Galiléia inteira, uai, eu tenho umas pernas compridas, então nós dois vamos correr, eu vou subir no seu pé, e nós vamos voar até a universidade, porque é mais rápido ir a pé do que de carro. Eu ria tanto quando eu chegava na faculdade, o professor não tinha chegado ainda, o pessoal, Filó, mas você é tão feliz, você ri tanto. Se eu contasse o que eu estava fazendo, o pessoal me chamava de louco, acabava de me internar, porque é o lugar que tem mais louco por metro quadrado dentro de Santa Casa, do Hospital das Clínicas, é só para dar uma passadinha lá, né? Ia ser só mais uma louca, né? Eu entrava rindo e falava, nossa, você arrasou demais. Eu andava ventada para poder chegar lá e voltar, porque o tempo era sempre muito contado, né? Sempre muito contado, mas são experiências que você vive, que é impressionante, a agilidade que você falava, não, mas você hoje arrasou para mais, mas é saber que você passa por experiências de um Deus que te escuta, que caminha, e que participar de um mestrado vai fazer parte do currículo dele, porque a presença dele fez a total diferença. Então eu fico lembrando do dia que a gente tinha um trabalho terrível de estatística para fazer, e era um trabalho em grupo, e as meninas foram lá para casa depois da aula, e aí tinha que achar, nós começamos a estudar, eu falei, peraí, antes da gente começar a preparar esse trabalho, nós vamos rezar.
Imagina a cara do povo me olhando. Rezar, nós vamos chamar o Espírito Santo, porque esse trem é chato demais, difícil demais, o tempo é curto. O tempo é curto, tem que resolver isso agora, tem que apresentar amanhã aquela luta. E eu rezei e fiz elas rezarem. E o livro que tinha para consultar era uma coisa tão impressionante. Pergunta número 1, tá aqui as contas, vamos resolver isso. Abri e falei com a gente, essa aqui é a resposta. E falou, tem uma coisa errada com você. Falei, comigo não, com quem nos acompanha, né, gente? Fizemos o trabalho em tão pouco tempo, eu falei, tem um mistério, né? Tem, nós rezamos para quem? Para o Espírito Santo de Deus. Então, despertar nas pessoas essa parceria de um Deus todo-poderoso que vem participar da nossa miséria de vida, que vem acompanhar essa nossa rotina, que para Ele é, como dizer, essas bagatelas, mas Ele entra, Ele participa. Tem que colocar no outro, falar, isso é possível, porque o nosso Deus veio para nos buscar, subiu, mas ficou, porque ficou com dó da gente ficar sozinho, e ficou. Então é possível conversar com Ele, Ele te escuta, porque Ele te ama. Então isso é uma das coisas que nós hoje temos, nós que já experimentamos Jesus, que temos a graça de já ter sido tocado por Ele, nós temos que ajudar aqueles que ainda não conseguiram perceber isso, que ainda levam uma religião pesada, aqueles que têm medo de Deus. Vocês imaginam, nós temos que trazer para as pessoas uma boa notícia, essa notícia que traz luz, que traz esperança, que enche o nosso coração de amor e de alegria, poder dizer esse nome tão doce que se chama Jesus. Então poder anunciar isso, poder falar aquilo que mudou a minha história, se chama Jesus de Nazaré. Ele é a razão de eu levantar, Ele é a razão com que eu corro, Ele é a razão de eu viver, Ele é a razão porque eu quero ser melhor, Ele é a razão que eu procuro meus irmãos de rua, Ele é a razão para tudo que eu faço, por causa dele, porque Ele é real. Então o que me move, o que me transforma é Ele. Ele que falou, não, minha filha, tem um jeito melhor de viver nessa vida, eu vou te mostrar o jeito de ser cristão, eu vou te mostrar esse jeito. É a presença dele, é a companhia dele que nos transforma, é pedir a Ele em cada Eucaristia, Jesus, tira aquilo que não presta. Eu já falava com ele, eu vou te dar de novo, né, a escritura desse terreno baldio, o senhor pode fazer a construção do que o senhor quiser, a escritura está na sua mão, constrói o que o senhor quiser, porque esse terreno te pertence, o senhor não tem que dar mais satisfação, o senhor pode fazer a obra que o senhor quiser, não ter medo, ter essa confiança incondicional. Mas deu tudo errado, aparentemente. Por quê? Porque ele ainda não deu a última palavra. É isso, essa confiança que enquanto a situação não resolveu, é porque Deus ainda não se manifestou, a última palavra é dele. Então não permitir que nada te derrube, nada te deprima, nada te entristeça. Por quê? Porque a gente tem um Deus vivo, que essa alegria não é nossa, é a certeza dele. Isso é espetacular, mas para mim fazer isso, nós temos que permanecer na fé, na oração, nos sacramentos, e ser testemunhas dessa esperança, e não deixar ninguém desanimar, não deixar ninguém à margem. Busca seus amigos, os inimigos também, que já nem pode ter inimigo, Jesus falou que não pode ter. Busca cada um, e aprenda a trabalhar e a rezar, a trabalhar e a rezar, e pedir a Ele, santifique meu trabalho, para que meu trabalho possa ser glorificado o teu santo nome. Trabalhe através de mim, faça através de mim, me ajuda a aliviar. A gente que trabalha na área da saúde, fala, Jesus, me ajuda a tirar a dor, me ajuda a aliviar, me ajuda. Não tenha medo de dizer em quem você crê, não tenha vergonha do nome dele, anuncie, mesmo que o mundo ache que você está atrasada, retrógrada, não tenha medo. Você imagina quando as pessoas escutam que eu vou à missa todo dia, o povo arregala o olho e fala, você está com algum problema? Eu falo, vários. Mas você precisa ir à missa todo dia? Eu falo, você precisa comer todo dia? Pode comer uma vez por semana também, não é assim? Pode comer uma vez por semana. Isso não te nutre? Que a mim não, eu preciso encontrar com Ele todos os dias. Lembro demais de Santo Agostinho, a Eucaristia que Jesus deixou, Ele deixou uma Eucaristia para cada dia, para a nossa fraqueza de cada dia. Ele é a minha força. Ele, quando eu chego arrastando dentro da igreja, ele me põe de pé, fala, coragem, minha filha, ainda tem hoje.
Aí de manhã chega morta e fala, coragem, até amanhã. Acabou a missão. A hora que acabar eu falo, acabou. Não acabou é para andar, para fazer o que eu preciso que você faça, na alegria de me servir, porque é uma honra poder servir a Deus. Já pensou? Quando você abre seus olhos, vê que não tem nada doendo e fala, ninguém que eu amo está internado. Espetacular. Ninguém que eu amo está com uma doença grave, então eu estou por conta dele. Que alegria, Senhor, e que honra é poder estar à sua disposição. Vamos levantar, tomar um banho, ficar digna. Vamos embora? Aonde, lembrem sempre dessa frase, o que o Senhor quer que eu faça contigo e o que o Senhor quer que eu faça por ti. E assim rege o dia. Chega no final do dia, falo, espero ter cumprido o que o Senhor desejou, né? Porque a gente dispersa. Durante o dia o mundo nos tira dele. É preciso voltar, toda hora tem que voltar. Não é fácil o caminho, mas ele é maravilhoso. Então nós que já aprendemos essa alegria, que de vez em quando olhamos para o céu, porque a nossa vida está ancorada lá, mas temos que pisar aqui. Eu falo, eu olho para o céu e fico, e olho para a terra, porque eu tenho que pisar direito para não virar o pé. E andar no caminho e sempre perguntando para ele, Jesus, não me deixe. Eu falo com ele, se o Senhor não ficar agarrado em mim, eu vou te trair, que eu não presto. E o mundo nos seduz. A vida tem as ciladas. O mundo quer nos mostrar outras coisas que vêm de uma forma tão aparentemente deliciosa. Então me mostra aquilo que não está de acordo. Não me deixe te magoar, te ferir. Não me deixe ferir meu irmão, porque eu vou ferir a ti. Me ajuda a dar graças por aquela pessoa insuportável que eu tenho que conviver com ela, porque ela é meu caminho de santificação. É ela que mostra tudo que em mim ainda está péssimo. Ela vira o espelho e fala, olha como é que você está ordinária ainda, como é que você acha que vai chegar no céu? Vai não. Então a gente tem que agradecer a Deus por aquela sogra que eu quero matar, aquela cunhada que eu não suporto. É assim, que as queixas que eu escuto lá no consultório. Então fala, obrigado Senhor, porque eu caí justamente na mão da sogra que vai me dar o céu, que eu vou ter que ser tão melhor, que é assim. Então nunca pensar que a gente está pronto para nada, mas que é o amor de Deus que vai nos lapidando, para que a gente possa chegar um dia onde a gente foi destinado. Nós não temos dimensão do que Deus tem reservado para nós que o amamos. Nós não temos ideia que a vida, além de tudo, ainda é eterna, que nós vamos reencontrar com todos aqueles a quem a gente ama, que já está lá nos precedendo, e que um dia vamos estar juntos. Imagina, nós vamos ter mais tempo para poder ir embora, tanto que nós vamos conversar. Imagina, isso vai ser um escândalo, e é eterno. Nós temos que ter essa outra postura diante do sofrimento, da morte. Nós temos que ajudar as pessoas que ainda não dão conta, falar, tem um reencontro marcado. Por quê? Porque Jesus disse que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Você crê nisso? Coragem, vamos andar. Tem um dia ainda que nós vamos estar juntos, e não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não tem separação. Por quê? Porque ele prometeu, e Deus não brinca. É eterno. Nossa vida é eterna, só que a gente não tem dimensão disso. Por isso aqui a gente luta para chegar lá, atento a tudo. E se ele falou, ide e proclamai o Evangelho, então a primeira coisa que eu preciso é conhecer a palavra de Deus, para que na hora certa eu possa empregar a palavra e falar, ele falou isso. É assim. Como é que vocês vão proclamar? E todas as vezes que o padre for ler o Evangelho, para um minutinho e fala, Espírito Santo de Deus, abra meu ouvido, aqui do coração, e faça com que essa palavra caia e me transforme. Se ela não gerar vida em mim, não adiantou ler a palavra. Ela tem que gerar vida, eu tenho que viver isso que eu estou escutando. Me ajuda. Sem a ação do Espírito Santo nós fazemos o quê? Nada, escuta, fala bonito que ele falou para o povo, mas ele falou para mim hoje. Compreendem? Essa palavra de Deus tem que me transformar. Vocês têm que sair daqui pensando, ide e proclamai, com a vida, com a palavra, com o meu olhar, com o meu amor. E que se alguém te perguntar, por que você faz isso? Você fala, por causa de Jesus. Uma vez um pai me perguntou, isso lá no Hospital da Baleia, tem dia aquela criançada lá do Taquaril, aquela pobreza infinita, né? E um dia um pai falou comigo assim, doutor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Eu falei, pode perguntar. Por que a senhora é boa? Eu falei, eu sou boa não, boa é Deus, nosso pai. Mas tem uma coisa diferente, porque Jesus falou que a gente tem que cuidar uns dos outros. Se eu não estiver prestando para isso, tem que ir embora. Se eu levantar de manhã e não puder fazer o bem na vida de alguém, estou servindo para nada. Mas se o Senhor conseguiu ver isso,
Então, se a nossa vida pode dar graças ao Pai, é para glorificar o Pai, não a mim, a Ele. Que bom! Então hoje só reza por mim e pelo Senhor. Que bom que o Senhor viu. Não é para isso, mas se foi percebido. Porque o amor remete a Deus. Então muitas vezes você não precisa falar, muitas vezes você precisa agir, cuidar. Isso tudo é dele. Quem nos ensinou isso? Ele. Então vamos pedir a Jesus que nos dê essas graças, que Nossa Senhora, que foi como ninguém a cuidar de todos, eu fico imaginando a atitude dela quando ela não condenou nenhum discípulo que abandonou Jesus, quando ela permaneceu, quando tudo falava contrário. Eu penso muito nela todo sábado. Eu falo, como é que a senhora deu conta de esperar no silêncio? Qual consolação ela teve no sábado? Nenhuma. Ela enterrou ele, ela esteve com ele morto nos braços na sexta-feira, beijou as chagas dele, o enterrou, foi para casa. Você acha que ela dormiu? Tenho certeza que não. Passou o sábado esperando. Alguma coisa tinha que acontecer. Gabriel falou, o reino dele não vai ter fim, mas eu enterrei ele, como é que é isso? Ela devia ficar lembrando, São José não estava mais, os pais dela já tinham morrido, não tinha ninguém, os discípulos tinham sumido. Ela foi buscar a turma, pôr a turma para rezar. Ela esperou sozinha, em silêncio. Eu fico impressionada com essa fé, porque ela não saiu ligando para ninguém, também não tinha nem telefone para ligar para ninguém, não ligou para ninguém, não saiu chorando, não saiu reclamando, não blasfemou, não fez nada, ela esperou. Então o sábado é o sábado da espera, porque na madrugada de domingo ele entrou lá, né? Falou, mãe, eu aqui. Pode imaginar o que é poder vê-lo outra vez? Mas já imaginou quando a gente puder encontrá-lo? Já imaginou o que é poder tocá-lo como esses apóstolos tocaram? Já imaginou a nossa emoção quando estivermos diante dele? E apresentar a nossa vida e falar, eu cumpri o que o senhor falou lá, que era para proclamar o evangelho. A gente fez mais ou menos, né, senhor? Mas fez, falou. Então é preciso pensar que isso é real. Quando eu fico pensando lá nasquelas crianças de Fátima, quando Lúcia pergunta para Nossa Senhora, de onde a senhora veio? Ver uma mulher na beleza que ela fala, eu vim do céu. E ela vê aquela mulher de corpo e alma, ver aquela mulher, daquela beleza impressionante, e saber que estava conversando com a mãe de Deus. Isso é real, gente, isso não é história da carochinha. Nós iremos vê-los. Eles estão aqui agora, a gente não os vê, mas eles estão nos vendo. Ter essa certeza no coração, carregar essa alegria que a nossa vida não é destinada a um nada, mas nós somos destinados a uma vida que é eterna. Ele podia não ter nos convocado para a vida, mas Ele sonhou comigo. Pensa nisso. Ao que você for deitar, pensa, eu só existo porque Ele sonhou comigo. Eu só existo porque Ele me desejou. Isso vocês têm que contar para as pessoas. Aquela pessoa que está querendo morrer, que está deprimida, que está chateada, que não vê a razão na vida, fala, o sentido da vida é poder amar, é ser útil a Deus, é o irmão. Isso dá razão à vida, isso dá sentido de poder viver. Nós temos que testemunhar isso, essa esperança de que um dia vamos estar juntos. Vai mancando, meu filho, eu te seguro, vamos junto. Você tem uma asa, eu tenho a outra, nós dois juntos voamos. É assim. Mas é com a alegria dessa certeza absoluta. Aquilo que Lucas, se alguém não assistiu esse filme de Paulo, vale a pena assistir. Quando eles estão presos, eles vão ser julgados, está tudo preso, que a quantidade de cristão preso, e Lucas está no meio deles. Só que Lucas não morre nessa, porque ele salva a filha de um romano lá, que estava com um hemotórax, né? Ele drena o tórax dessa menina. Paulo avisa que ele é médico, né? E ele salva. Mas Lucas preparando a turma para ser julgado aos leões, e fala com as crianças e fala com o povo, não, vai ser assim, na hora vai doer um pouquinho, mas lembra, é só um minuto, porque depois nós vamos estar com Ele, nós vamos vê-lo. Imagina essa alegria, essa confiança que manteve esse povo de pé,
que não tinha nem medo de ser jogado aos leões. Falaram, não vai doer um pouquinho no início, mas depois nós vamos estar com Ele para sempre. Então, quando a gente estiver passando alguma coisa difícil, pensa, Deus me esqueceu? Não, Ele está aqui, me dando força para poder viver o que eu tiver que viver, porque Ele falou que eu não ia estar sozinha, que Ele ia caminhar comigo. Já falei, Ele já não precisa ver o caminho, Ele sabe. Nós temos que confiar, que nos abandonar, entregar. Mas quando vocês começarem a viver isso com força, com verdade, vocês serão capazes de ser testemunha. Porque para ser testemunha tem que ser amigo. Não existe ninguém que deseja mais a sua amizade do que Ele. A gente acha que a gente que quer ter intimidade com Deus. Deus é que quer ter intimidade conosco. A gente que acha que deseja Deus, Deus nos deseja muito mais do que a gente possa pensar. Deus fica de olho, você esperando você dar um sinal. Fala, opa, deu um sinal e chegou. Dê uma oportunidade. Deixa Deus entrar. Deixa Deus invadir sua vida, virá-lo do avesso, colocar ordem naquilo que está desordenado. Deixa Deus ser o centro da sua vida. Deixa Deus ser o seu primeiro amor e ordene todos os amores a partir dele. E depois você vai poder cantar, as pessoas vão te ver cantando, falam, mas por que essa alegria de onde? De onde essa alegria? De onde é essa animação? Falo do ânima, que ânima? Deus. Experimentem isso, experimentem. Aproveite o tempo onde Deus nos permite experimentá-lo, saboreá-lo, senti-lo, tocar. Peçam a Ele essa experiência, peça a Ele a oportunidade de dormir nos braços dEle. Tem um trecho de um teólogo que eu preciso encerrar, que ele fala que a gente permanece nos braços de Deus, que Ele nunca vai nos tirar do colo, isso é de chorar, que Ele nunca vai nos tirar no colo, porque somos filhos, então Ele nos carrega, e que morrer é somente quando Ele nos muda de braço. O dia que a gente tiver confiança suficiente para isso, para nada temer, para nada deixar o nosso coração se abalar, mas para ter uma entrega tamanha e dizer, eis-nos aqui. Hoje, Senhor, somos nós as suas testemunhas. Hoje somos nós, aqueles que irão anunciar teu santo nome. Hoje somos nós, que queremos ser como somos. Você nos convidou para essa amizade. E hoje, a hora que vocês podem cantar com a Pati, peça a Ele, fala, eu quero ser sua amiga. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo, o meu maior confidente, aquele que eu posso contar tudo, porque também não tem jeito de esconder nada, Ele já sabe. Mas que eu possa ter essa certeza que eu posso me abandonar, entregar e esperar, como Nossa Senhora esperou, onde ela não tinha nada, ela não sabia da ressurreição. Nós sabemos, ela não sabia. O que ia acontecer? Alguma coisa ia acontecer, o que ela não sabia, mas ter essa confiança incondicional. Por que nós podemos ter essa confiança incondicional? Onde que ela tem que estar baseada? Porque Deus nos ama. Essa é a confiança. Por que eu sei que Ele não vai fazer nada de errado? Por que eu sei que Ele não vai me dar nada que é ruim? Porque Ele me ama, e vocês têm que repetir isso para vocês. Porque Ele me ama, Ele vai me dar a opção certa. Porque Ele me ama, Ele vai me dar o melhor. Deus não dá o bom, Deus só tem o ótimo. Porque eu sou filha amada. Ele só tem o melhor para a minha vida. Porque Ele me quer feliz. Essas coisas têm que estar guardadas em vocês. Deus só me quer feliz. Apesar de eu insistir em fazer tudo errado e ser infeliz, Ele me quer feliz, porque Ele me ama. Eu venho do amor, caminho no amor e volto para o amor. Então eu tenho que viver direito no amor, porque eu tenho uma origem e tenho um fim, que não vai acabar, mas eu volto para casa. E o amor me espera de braços abertos. É essa alegria que tem que inundar a nossa alma, para que a gente possa ser testemunha dEle e dizer, a ascensão é esse mistério de uma vida que não vai encerrar, porque Deus nos desejou e nos ama. Louvado seja. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra doutora Filomena Camilo.
com o tema hospitalidade. Acompanhe. Que alegria eu fiquei de saber que tinha tanta gente. Falei com a Moninha assim, Moninha, você uma mensagem para ela de tarde. Vai cancelar o grupo, não? Com esse frio vai ter eu e você. Eu vou falar para você, você fala para mim. Como é que nós vamos fazer isso? Ela falou, não, senhora, vai cancelar o grupo, não. Falei, tá frio, esse pessoal não vai subir, não. Muito bem, Jesus está até encantado. Falou, essa turma animada. Que lindo, né? Muito bem, nós vamos comentar a palavra de Jesus, que está em Mateus, capítulo 10, é o versículo 40. Quando Jesus diz assim, aquele que vos acolhe, a mim acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Quando vocês escutam essa palavra, quem vos acolhe, a mim acolhe, e aquele que me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Vocês acham que Jesus está chamando a gente para quê? O que significa isso aqui? Qual é a palavra? Qual é a virtude que Ele quer que nós, que somos seus seguidores, possa desenvolver? Que virtude está tão escondida, está tão aguada, está aquela espiritualidade aguada, que você acha que aquela espiritualidade bacana? O que Jesus está querendo nos convidar? Ninguém arrisca? Tem medo de prova, né? Igual com medo de prova. Aqui não tem jogo de acerto e erro, não, é para a gente pensar. De que mais? Acolher o próximo. Mas tem uma palavra que na Bíblia, ela é muito, a Bíblia inteira fala disso, é uma palavra muito forte, e que tem que ser uma marca nossa. Chama-se hospitalidade. Porque a hospitalidade ela é um pouco maior, não é? Porque quando você escuta a palavra hospitalidade, você acha que é convidar alguém para tomar um chá, comer um biscoito, acolher alguém na sua casa. É claro que isso é muito maior, senão Jesus não colocaria isso para nós, né? Então, na verdade, tem uma grande missão aqui na nossa caminhada, que é transformar a nossa hostilidade em hospitalidade. É sair do hostes para o hóspes. Esse é um caminho, não é fácil, mas é um caminho que Jesus faz, né? Então, quando Ele começa a convidar aqui, que Ele fala de acolher o outro. Sim, acolher o outro. A Bíblia inteira fala, né? E nós podemos falar de 3 histórias que a Bíblia tem, assim, de lembrança, sobre hospitalidade, que marcaram e mudaram a vida de quem recebeu, né? Que foi a primeira, está em Gênesis, foi quando Abraão recebe aqueles 3 visitantes, está lá em Gênesis, e ele para os visitantes e fala, fica aqui que eu vou, providenciou coalhada, leite, pão, um novilho lá na hora, e quando ele recebeu, na verdade ele recebeu o próprio Deus, e ele falou, cadê Sarai? Está lá na tenda. Ela vai se chamar mais Sarai, mais Sara. E daqui 1 ano, quando eu voltar, terá um filho nos braços. Aí Sara começa a rir na tenda, fala, eu com 90 anos vou ter menino de que jeito? Aí Deus pergunta, por que ela está rindo? Porque, na verdade, ela ficou completamente perdida com essa história, verdade ou não verdade. Mas aí havia a revelação daquele que estava chegando. Quando, lá em primeira Reis, quando aquela viúva recebe Elias, sem saber que era um profeta, e que ele ressuscita o filho dela, e a lata de farinha dela nunca mais deixa de ter, numa época de fome, né? Ela recebeu, colheu aquele homem, tinha um pouquinho de farinha, ela ia fazer pão para ela e o filho morrerem, comer e morrer. Ele falou, me dá um pedaço de pão. E a partir dali nunca mais faltou comida. E quando os discípulos de Emaús convidam, está lá em Lucas 24, convidam o estranho que estava caminhando com eles para poder entrar, o estranho se revela como o Salvador. Então, isso é só alguns exemplos de hospitalidade que a Bíblia nos traz. Para nós, como aqueles que queremos seguir o Senhor. Então, quando Jesus promete, a promessa dele é muito forte, que ele fala, se alguém te acolhe, a mim acolhe. Ao mesmo tempo, ele fala em outras passagens, tudo que você fizer ao menor, você faz a quem? A mim. Se você der um copo de água a alguém, a mim que você deu. O que você fizer ao menor, foi a mim que você fez. E se você
me acolheu, eu trago aquele que me enviou, que é o Pai. A promessa é muito rica, é muito forte. Mas é um caminho porque nós precisamos de começar a pensar na questão de como é que nós estamos convivendo. Porque nós vivemos num mundo de muita competição e de muito medo. Então, o quanto que no meio das nossas relações de trabalho, de família, de equipes, de colegas, de sala de aula, né, de todas as classes, professores, médicos, né, em qualquer ambiente que a gente está, de qualquer escritório, todo aquele que me ameaça do ponto de vista intelectual, ou que me ameaça porque ele vai ser mais bacana que eu, vai despontar mais do que eu trato ele na hostilidade. Então, o quanto que é difícil para nós esse caminho do sentimento, que a gente vive uma ambivalência em relação ao irmão. Porque tudo, na verdade, na hospitalidade, se resume numa frase que Jesus disse: ame o teu irmão, o teu próximo, como? A ti mesmo. E como é difícil para nós, diante do outro, abrir um espaço. Porque quando eu falo em hospitalidade, na verdade, eu estou falando em abrir um espaço dentro de mim para acolher o outro. Mas se eu tenho um coração cheio, onde eu acho que eu sou a dona absoluta da verdade, sou muito soberba, ou uma mente muito cheia de... Né, sou egoísta, se eu tenho muitos preconceitos, se eu já rotulei as pessoas, eu vou acolher quem? Ninguém. Então, para poder trabalhar a hospitalidade, eu tenho que ser pobre. Eu tenho que me esvaziar daquilo, de todas as minhas certezas, para acolher o outro que vai trazer, na verdade, um mistério e um presente. Porque a presença do outro na nossa vida é um presente. A gente entender que a vida é para ser partilhada, compartilhada, dividida, uns com os outros. A riqueza que é a presença do outro na minha vida, se eu conseguir compreender isso. Então, trazer o outro para a minha vida não é seduzir o outro para que ele siga o meu caminho, nem que ele tenha o meu Deus, não, mas é abrir espaço para que o outro possa pelo menos falar. Quantas coisas nós podemos ajudar o outro a quebrar nele mesmo só de ouvir? Quantas vezes você é chamado com a hospitalidade apenas de dar um espaço para o outro que precisa ser ouvido com tempo? Escute o outro. Presta atenção no que o outro quer dizer. Então, na verdade, não é convidar o outro para ele ficar num beco sem saída, não. Não é obrigá-lo a viver as coisas que você acredita e vive, não. É dar espaço para que o outro encontre o seu próprio caminho, encontre o seu Deus. É diferente. É acolher o outro como irmão. Não fechar o outro em rótulos, mas abraçar aquele, estar atento a que o outro naquele momento está precisando. Estar atento e deixar que o outro possa se manifestar. Imagina, Jesus nos acolheu quando éramos inimigos. Quando Ele veio nos buscar, onde a gente nem sabia que Ele existia. Ele nos acolheu pecadores, completamente. Como é difícil para nós fazermos isso? Tem 3 modelos que são tão interessantes para a gente poder entender a questão da hospitalidade. Uma delas é a relação pai e filho. Os filhos que nos são dados não são nossos, por mais que a gente insista em falar, é meu. Não é seu. Porque o hóspede, quando chega, ele chega e exige, não é? Cuidado, atenção, e como exige. E quanto que precisa de tanta coisa. Mas chega um momento que ele vai embora. Você já deu tudo que ele precisava e ele vai, tchau. Pega a chave e fala, onde você vai? Fui. Volta aqui. Nem responde mais. Foi. Quanto é difícil deixar o filho crescer. O quanto é difícil deixar o filho seguir o caminho dele. E não seguir aquilo que eu quero que ele siga. Quantos conflitos por isso. Porque a gente não consegue entender o caminho do outro. Ele não tem que ser aquilo que eu quero que ele seja. Ele é um outro que eu estou acolhendo, com todo o mistério, com toda a beleza, com toda a diferença. Vocês podem observar se uma casa tem 3, 5, 10, tem trigêmeos que eu acompanho, cada um é de um jeito, porque ninguém é igual. Cada um encerra dentro de si um mistério. E nós temos que aprender a conhecer um de cada vez, conhecer e entender que o caminho de um é assim, do outro é assado, do outro é assado. E às vezes não tem nada a ver com os pais. Entender que aquele filho que chega, ele tem potencial para o bem e para o mal. E isso não tem nada a ver, às vezes, com o pai. E que nós temos que acolher e, às vezes, pontuar na vida do filho. Aí você cria os meninos do mesmo jeito. Um deles vira um bandido.
Um deles cai na droga, um deles quebra a casa e te mata. Mas não foi criado assim. E eu acolho esses meninos. Quer espaço melhor de acolhida que uma mãe faz quando gera? Ela não sabe quem ela está gerando. E vem uma criança e vai crescendo, e vai empurrando tudo que tem, e quer espaço. Quer exemplo maior do que isso? Ela empurra a coitada da mãe com a vomita, com o estômago, ela vai parar cá em cima. Porque o menino não quer saber, ele empurra e arruma espaço. E a mãe acolhe, né? Ela dá espaço, ela acolhe aquele que ela não sabe quem será. Isso é maravilhoso a gente pensar. Ela não sabe quem será, mas ela abriu espaço para ter. Isso eu acho que é difícil, né? Quando a gente descobre que os filhos não são nossos, mas que eles vieram como um presente. É uma troca. Ele me ensina e eu ensino. É uma troca. Se a gente souber entender isso como troca, como aprendizado, e entender como diferente veio esse menino, né, gente? Parece nada com a mãe, nem com o pai. Alguém fala, tem um traço do bisavô, de alguém, um tataravô, tem uma herança. É tão diferente. Sim, é tão diferente. Mas ele é único. É lindo isso, é único. Da mesma forma, professor e aluno. A criança que é reconhecida pela professora, pelo professor, aquele professor que reconhece naquela criança o potencial e dá espaço para aquele menino crescer, se abrir e mostrar o talento que tem, dá certo. Não tem jeito de rotular os meninos e colocar todos iguais. É preciso acreditar e dar espaço, que ele também tem algo a dar. Ele também tem algo a ensinar. E o quão difícil é isso? Estimular o outro, falar, eu acredito em você, no potencial que você tem. Porque isso pode transformar a vida de alguém. Então depende de como eu acolho aquele. Porque ele já passou por tantas salas. A minha sala de aula será só mais uma que ele vai passar. E quem sabe é comigo que eu vou fazer com que esse menino desfrute e se lance no potencial que ele tem. Porque às vezes faltava alguém descobrir algo nele. Mas se eu não olhar, como vai ser? E da mesma forma, todas as profissões que têm assistência, médicos, psicólogos, assistente social, qualquer profissão que trabalhe com assistencialismo, porque nós podemos correr o risco, primeiro de achar que o paciente é meu, sou dona. Não. É alguém que chegou para que eu possa cuidar, acolher, cuidar da melhor maneira possível e permitir que o outro possa ir. Não é? Então, às vezes, os nossos hospitais, os pacientes entram e saem curados das doenças físicas que eles entraram e saem machucados pelas doenças que nós causamos, pela forma como cuidamos e tratamos. Então, a forma como a gente cuida do outro vai fazer diferença na vida dele. Então, essa é a forma como a gente também cuida uns dos outros. Então, porque essas profissões de assistencialismo, nós podemos, muitas vezes, achar que essa profissão é muito mais um exercício de poder do que um exercício do servir. Isso é um perigo. Porque aquele que precisa de você, ele olha muitas vezes para você como que mendiga. Ajuda, atenção. Então, cuidado que nós temos que ter quando nós temos o dom e o talento para trabalhar sobre essas coisas. Como é que eu acolho o outro que chega para mim? Como é que você recebe alguém que chega no seu ambiente de trabalho? Como é que você recebe o outro que te para e te faz uma pergunta? Quando a gente entendesse que cada um que eu vou acolher é o próprio Cristo, eu tenho certeza que a nossa atitude seria diferente. Você não quer sentar, quem sabe? Não é ele mesmo que eu estou atendendo. Se eu recebesse o outro sabendo que eu recebo o próprio Deus. Mas se nós, cristãos, né, que somos, precisamos começar a pensar nisso. E falar como é que estão as nossas relações. Porque, na verdade, a hospitalidade, o que Jesus está querendo dizer é como é que estão sendo as suas relações humanas? Como é que você está relacionando com os seus semelhantes? Porque, às vezes, eu tenho uma posição de poder, eu piso, trato mal, não olho no olho, não recebo, não acolho e não dou para o outro exatamente aquilo que ele precisa. Não aquilo que eu acho que ele quer. Mas ser capaz de perguntar o que o outro precisa. E muito mais do que falar, ouvir o outro. Poder ser capaz de ver, às vezes, a dor do outro que está escondida. Às vezes é tão simples, né? Porque só preciso olhar. E, às vezes, a gente não consegue. Às vezes, a sensação que eu tenho da humanidade... Vocês já viram um brinquedo de criança? Que é um brinquedo inflável, é uma bolha, que você põe os meninos lá dentro, enche a bolha, e os meninos podem andar dentro da água. Já viram isso? A sensação que eu tenho é que cada um nesse mundo está andando dentro de uma bolha. Todo mundo voltado para si mesmo.
voltado ali, ó, no seu mundinho pequenininho, estreitinho, ou ali feliz com o seu poder, com o seu dinheiro, com o seu status, com o seu nome, está precisando de romper a bolha e olhar uns para os outros. Está precisando de enxergar aquele que está do outro lado. Está precisando de enxergar aquele que está ali que caminha conosco. Aquela pessoa que às vezes está dentro da sua casa. Às vezes o círculo é na família. Às vezes é alguém que está dentro de casa e que precisa de ser acolhido. Sentir amado. Porque a pessoa que se sente acolhida, ela fica diferente. Não é só acolher o estrangeiro na sua casa e dar alguma coisa, mas é acolher o irmão, o colega. E às vezes a gente não presta atenção uns nos outros. E o quanto a gente precisa prestar atenção. Domingo a gente estava de plantão no CTI. A hora que a residente entrou, esperei acabar a passagem de plantão, falei, o que aconteceu hoje que você chegou e você está péssima? Ela falou, mas eu não falei nada. Eu falei, isso mesmo, você está péssima. Por que você está nessa tristeza vindo trabalhar no CTI? Só porque é domingo? Ela falou, não, deixei uma filha doente, com febre, e o marido para tomar conta, você já viu a situação. E meu sobrinho que precisou de ficar lá, acho que eu vou encontrar a casa pelos ares. Falei, confia na misericórdia de Deus, que agora nós viemos para trabalhar. Tem muito sofrimento, muita dor para resolver. Vamos resolver aqui, Deus cuida lá. Você vai chegar lá bem. No final do plantão, na hora que a gente estava indo embora, falei, minha carinha mudou tanto que eu tinha que ter feito uma foto no início, eu estou no fim. Ela falou, é verdade, né, Filó, aconteceu tanta coisa bacana. Eu falei, pois é, aconteceu tanta coisa. Porque a gente veio disposto para ver, para acolher, para cuidar, para aliviar o sofrimento. Já não falei isso para vocês alguns dias atrás. Qual a grande missão nossa? Diminuir o sofrimento, insuflar a vida, colocar vida. E aí hoje Jesus nos fala, como é que você está relacionando com aquele que te para? Como é que você está relacionando com aquele que entra no seu trabalho? Você fala, bom dia. Você fala, esse agora vai começar o estágio. Você fala, seja bem-vindo. Não precisa, você não tem que exigir, olha, para conviver conosco, precisa disso, disso e disso. Não, Jesus não fez nada disso. Dê espaço, deixa o outro descobrir aquilo que te leva, aquilo que te traz alegria. Deixa o outro descobrir o que está na sua vida. Aí você apresenta, não imponha. Não estamos aqui para impor, não forçamos ninguém, não fazemos, da mesma forma como eu não pego uma planta e faço ela crescer, da mesma forma eu não converto ninguém, da mesma forma eu não mudo as pessoas. A gente não faz isso. Mas a gente pode tirar, às vezes, afastar o mato da vida de uma planta, tirar a pedra do caminho. Podemos? Podemos. Podemos ajudar o outro a achar o caminho dele. Simples assim. Às vezes é a sua acolhida, às vezes é o seu sorriso. Às vezes é uma coisa que você vai perceber no outro, que vai despertar o outro. Que essa vida ainda vale para ser vivida? Hoje, pare e pensa, quantas pessoas você encontrou? Como é que você se relacionou com cada um que você encontrou? Quantos sorrisos você deu? Quantas vezes você falou bom dia? Quantas vezes você percebeu que o outro podia estar com frio? Às vezes era só fechar uma janela. Ela só ofereceu alguma coisa quente. É assim. Às vezes são pequenos gestos, aquilo que Jesus fala, é a menor coisa que é feita, até chegar nas maiores. Mas nós precisamos de repensar a nossa hospitalidade. Mas da mesma forma como a gente precisa repensar, como é que eu estou acolhendo Deus que chega até mim? Quando é que Deus chega até você? Que hora que você experimenta o Senhor? Não lembram? Que hora? Como é que você experimenta Jesus vivo hoje? Na Eucaristia. Quando a gente recebe Jesus na Eucaristia, é Ele que vem até você. E Ele nos recebe doente, pobre. Ele nos recebe do jeito que nós estamos, do jeito que nós somos. Ele não faz não há um critério a mais para poder receber Jesus. Ele não te fala, se você vem para que eu possa você só me receberá se você. Não há isso. Então nós recebemos Jesus, esse é o ponto mais alto da nossa vida. É porque a gente não acredita que isso é real, que é o Jesus vivo que você está recebendo, que Ele está vindo até nós. Você pode imaginar o que é isso? É você diante dEle. O mesmo que andou lá em Nazaré, o mesmo. Aquele que andou, que fez o que fez, que curou tanta gente. Que é aquele momento que você encontra com Jesus vivo, que você fala, Ele está vindo na sua miséria. Fala, Jesus, o Senhor pode me transformar. Hoje o Senhor pode me curar. Hoje o Senhor pode curar quanta coisa em mim que nem eu sei. Quanta lepra na minha alma. Quanta coisa que eu nem sei que eu precisava melhorar.
Me ajuda, Senhor, nesse desafio de não ser tão hostil, de viver um sentimento tão ambivalente com o meu próximo. Ao mesmo tempo que eu quero cuidar, eu quero matar. E se aquela pessoa foi contrário àquilo que eu falei vou dar um jeito nele. Dou um gelo no outro, faço isso com o outro, dou um jeito do outro, de falar mal do outro. Para que essa hostilidade? Se é o próprio Deus que eu estou acolhendo ali. Olha a nossa inconsciência. Olha a oportunidade que nós estamos tendo hoje de pensar que se eu acolho o próprio Deus. E na Eucaristia eu acolho o Senhor, que vem até mim, na minha miséria. E pode transformar a nossa vida. Por que tantas coisas não nos acontecem? Por que nossas coisas não são realmente transformadas? Porque a gente vive num mundo preocupado e ocupado. Nós não nos esvaziamos. Como é que Deus vai entrar? Como fala, não tem espaço, está tão cheio. Se esvazia para receber o Senhor. Se esvazia e fala, Senhor, esvazia-me de mim e enche-me de Ti. Me tira tudo e me enche, transforma, tira aquilo que não presta da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Me faça exatamente aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. E me prepare, porque eu vou sair e vou encontrar com quantos na minha vida? Quantas vezes a gente precisaria de que na nossa vida, quando encontrasse com o outro, a gente transformasse a vida do nosso irmão? E às vezes a gente passa na vida do outro e não fazemos a menor diferença na vida do outro. Nós temos que passar na vida do nosso irmão e deixar uma marca. Ele não pode nos esquecer. Seja pelo seu sorriso, pelo seu cheiro, pelo seu charme, sei lá, por o que você quiser. Mas o outro não pode esquecer de você. E se você passou na vida de outro e não fez a menor diferença na vida dele, isso não pode. Que marca nós estamos deixando? Você não precisa falar o nome de Jesus. Acolha. Não espere o outro te pedir ou mendigar. Esteja atento para a necessidade do outro. Olhe para o outro e fala, eu no lugar dele precisaria de quê? E quando eu falo que a gente precisa de ser pobre para acolher, sabe uma coisa que me impressiona profundamente, lá na Santa Casa? É como é que aquelas mães que estão lá todo dia se encontram na porta do CTI. Nunca se viram. Cada uma de um lugar do Brasil, de Minas Gerais, é uma coisa louca. Aí descobre que uma não tem onde ficar. Nunca se viu, leva para casa. Eu fico pensando se eu levaria. É de impressionar. Eu falo, mas você levou ela para a sua casa, você conhecia? Não, já se conheceu aqui, doutor. Dorme todo mundo junto, come todo mundo junto. Acolhe literalmente, anda junto, paga passagem para o outro, vai junto. Presta roupa. Se eu contar metade das histórias, vai filho, está louca, não vai lá para vocês escutarem. Uma coisa louca. Ficam amigas íntimas, nunca se viram. Se unem na dor. E acolhe. Leva para casa, quantos couber. Aí vai ver se a casa tinha espaço para caber. Não. Dorme junto, põe um colchão ali, ajeita, divide. Passa perto de um pobre com uma marmita. Ele sempre vai te oferecer comida. Está servido aí? Na porta da casa, não é ali que ele é uma festa. Passa lá para vocês verem. Já está servido aí? Quer? Veja alguém comendo, como está escondido. Abre a bala escondida na bolsa para ninguém escutar o barulho, não é assim? Não divide nada, é uma coisa louca, gente, é impressionante. Por isso é que tem que ser pobre para colher. Pobre divide tudo. É algo de encantar, isso que eu vejo, eu falo, mas vocês eram amigas há quanto tempo? Não, doutor, acabamos de conhecer, já levou para casa. Sem o menor mistério, que eu não tenho o que te oferecer, lá não tem comida boa, não tem lugar bacana, não, põe dentro de casa. Simples assim. Acolhe, porque acolhe no coração. Então, quando eu vejo isso, eu falo, gente, que realmente tem que estar vazio. Tem que estar vazio. Então, além de estar vazio, tem uma outra coisa. Preste atenção nessa história de Sara. Quando Deus Pai falou, daqui a 1 ano, Sara terá um filho, e Sara riu. É porque, às vezes, diante das promessas de Deus, a gente se perde. E a gente fala assim, será que isso é verdade? Verdade ou mentira? Sara não sabia se acreditava ou não, ela não sabia se ria ou se não. Deve ter pensado, isso é loucura, não vai acontecer. Acontece ou não acontece? Porque se você olhar humanamente, 90 anos de idade, só pela misericórdia mesmo, né? Só o poder do Altíssimo, né? Então, lógico que eu não vou ter. Então, para que a gente possa acolher o Senhor, acolher as promessas de Deus que foram feitas para a nossa vida, nós precisamos de uma coisa, trilhar um caminho. Chama-se confiança. Compreendem? Sara teve que confiar naquilo que foi dito ali naquela hora. E ela gerou Isaac. Gerou o filho da promessa. E ela foi mãe de uma multidão.
Então, muitas vezes na nossa vida, as promessas que Deus fez para nós não acontecem porque não acreditamos, porque não confiamos. O que foi que Isabel falou para Nossa Senhora quando ela chegou lá? Feliz és tu, bendita és tu, porque na sua vida vai realizar aquilo que crestes. E o que o anjo falou com ela foi: você vai ser mãe do filho do Altíssimo. Coisinha louca, como que parece alguém aqui e fala: você vai ser mãe do filho do Altíssimo. Uma pobrezinha de Nazaré. E quantas coisas o Senhor quer dar para cada um de nós. Mas o medo não nos deixa acreditar. Fala: como é que eu vou acreditar nisso? Eu vou ser enganada. Ou qualquer um pode te enganar, menos o Senhor. Porque eu afirmo para vocês, olha que eu vejo sofrimento o dia inteiro. Mas eu tenho certeza em tudo que o Senhor faz, que Ele faz sempre, sempre o melhor. Sempre o melhor. Quando eu consigo pegar aquelas histórias até o fim, eu falo: amigo, você arrasou de novo. É sempre assim. Por menos que naquele momento eu não entenda nada, eu falo: mas você consegue arrasar até na hora da dor e do sofrimento. É impressionante. Então a gente tem que aprender a ter confiança incondicional. Não é a minha, não, é na palavra do Senhor. E quando Ele disse: por que tendes tão pouca fé? Por quê? Porque não confiamos. Então, que a partir de amanhã, quando vocês forem receber a Eucaristia, preste atenção em quem vocês estão acolhendo. E como nós estamos acolhendo. Acolhendo aquele que é o Senhor da nossa vida, essa delícia que chama Jesus, essa coisa espetacular que não há palavra para Ele. Aquele que naquele momento você pode entregar qualquer coisa que está te perturbando o seu coração. Na hora da Eucaristia você vai conversar no ouvido dele e falar: Jesus, está ruim. Ele fala: por quê, meu bem? Estou aqui, ó, espetáculo. Estou sozinha, tá? Não, estou comigo. Qualquer coisa que você falar com ele, tem uma solução absoluta naquele momento. Aquele que, se você está com uma dor imensa no coração, ele põe um bálsamo. Aquele que você chora, ele enxuga a lágrima. Aquele que faz: você está cansado, eu te dou colo. Ah, que espetáculo. Tem alguém igual a ele? Tem não. Tem não. Aquele que vira as histórias assim, ó, de trás para frente para trás. Aquele que muda qualquer coisa. Aquele para quem nada é impossível. É Ele que você está acolhendo na hora da Eucaristia. Nós, essa miséria. Doentes e pobres, Ele nos coloca na mesa e nos serve. Olha que espetáculo. Tem um Deus igual a esse? Não tem, não. Não é de apaixonar, é de enlouquecer com Ele. Eu falo: a gente perde o juízo com Ele, porque Ele é enlouquecedor. Não há nada igual, não há nada igual a Jesus. Não há nada. Então, depois que você recebe Ele, e você sai pelo mundo, sai para trabalhar, sai para a sua casa, qual é a nossa missão? Acolher. Pelo menos bem próximo de como Ele nos acolheu. Esse é o desafio? É o desafio. É um caminho que não é fácil, mas é um caminho que é possível. Porque se não fosse possível, o Senhor não nos daria. Então, a hora que a gente acaba de recebê-lo na Eucaristia, fala: Jesus, da mesma forma como o Senhor veio e está me transformando, eu estou te acolhendo, me ajuda a acolher. Me ajuda a não ser tão hostil, mas ajuda a que eu possa ser hospitaleiro, eu possa ser um bom anfitrião, eu possa acolher aquele a quem o Senhor me manda hoje. E quantas pessoas o Senhor está me mandando hoje? Não é para ficar na minha casa, não. Às vezes só para receber um oi. Só uma atenção, um cuidado, um telefonema. Não sei, algo que o Senhor te pede naquele dia. Vamos repensar. Como é que estamos caminhando nisso? Porque isso é uma virtude, gente. A hospitalidade é uma virtude que nós precisamos, como cristãos, de ter essa marca. É uma virtude que a gente precisa trabalhar nela, porque ela não é fácil. É igual quando um guarda quer, diante de uma multidão em pânico, levar uma ambulância até alguém que está passando mal. Você imagina como é que ele vai passar por uma multidão, levando uma ambulância para dar socorro. É esse caminho que eu estou sugerindo para nós fazermos. Não é brincadeira, é um caminho difícil. Mas com a presença de Jesus é mais fácil. Porque Ele vai revelando em nós, no momento que você desenvolve um sentimento ruim em relação ao outro, é um momento que você para e fala com Ele: por que meu coração ficou duro em relação ao outro aqui agora? Ele vai falar: porque você acha que é dono da verdade. Você quer que a sua vontade prevaleça, por exemplo. Domine. Porque na verdade, a nossa grande tarefa, né, gente, é permitir que Deus nos domine, né? Nos ajude, nos amance, para que a gente possa acolher uns aos outros, estar atento para a necessidade dos nossos irmãos, sem que o outro precise te implorar e te pedir. Essa é uma virtude para ser trabalhada. Tenho certeza que a partir de amanhã, a partir de hoje, a Eucaristia será diferente. Tenho certeza que as relações mudarão, que a forma como a gente vai prestar atenção uns nos outros, sabendo que é o Senhor que está escondido ali em cada um, e que eu preciso trabalhar
Vamos diminuir o medo, a hostilidade. Vamos parar de olhar para o outro como inimigo. Vamos trazer o outro como um convidado para a nossa vida. Vamos abrir espaço e deixar que o outro entre. Fala, seja bem-vindo, é meu irmão. Como é que vamos construir uma comunidade de irmãos se a gente não abrir espaço entre os outros? Vamos quebrar as bolhas? Vamos romper as bolhas. Vamos estar mais perto uns dos outros. Ver que somos feitos da mesma carne. Sofremos geralmente pelas quase as mesmas coisas. Temos as mesmas carências, os mesmos desejos, os mesmos sonhos. E podemos ajudar uns aos outros a caminhar melhor, mostrando qual é o caminho. Mas devagar, sem impor, porque é tão lindo, para me terminar, a tradução de hospitalidade, a palavra hospitalidade em alemão é amizade. E em holandês é liberdade. Então, o convite é para que a gente possa viver uma amizade na liberdade. O outro vem e vai, na hora que ele quiser. Nossa casa está aberta. O outro não tem que chegar para mim e estar amarrado e fazer exatamente aquilo que eu quero. Não, mas o outro é livre. É o que Jesus sempre nos convida. Jesus nunca nos obriga, mas nos convida. Pode vir, pode entrar e sair, da nossa vida também. Entre quando quiser, venha na hora que precisar. Sempre estarei alguém aqui te esperando para te acolher, te dar o que a gente tem de melhor. Essa é a proposta de Jesus para nós, porque é isso que Ele faz conosco. E que a gente possa, então, entender que hospitalidade é fazer, né, com que as pessoas possam viver conosco uma amizade na liberdade. Vamos fechar os nossos olhos e pensar. Vamos pensar no nosso dia de hoje. Vamos repassar isso diante do Senhor. Todas as pessoas que hoje nós encontramos. E se hoje prevaleceu em nós a hostilidade ou hospitalidade. Vamos pedir ao Senhor Jesus que conceda a cada um de nós as graças que cada um precisa para que a hospitalidade seja uma virtude real na vida de cada um de nós. E a doutora Filó hoje nos fala de hospitalidade. Ela usa aquela passagem de quem acolhe os meus é a mim que acolhe. A doutora Filó fala que nós andamos num mundo tão hostilizados, com tanta tristeza, com tanta mágoa, com tanto rancor, com tanta angústia, tanta briga, tanta ira. E que nós precisamos mesmo olhar as pessoas com os olhos do Senhor e saber que quando a gente faz, a gente está fazendo como que se fosse para Ele e a gente faz para o outro. Nossa oração hoje é essa, pedindo ao Senhor que Ele nos ensine a ter o coração dEle, manso e humilde, para que a gente possa servir ao irmão como servimos a Ele. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui, nós queremos Te pedir misericórdia. Queremos aprender a ser hospitaleiros, a Tua palavra nos pede para hospedar uns aos outros. Queremos receber o irmão como se fosse o Senhor. Servir o irmão como se estivéssemos servindo o Senhor. Por isso, Jesus, faça o nosso coração manso e humilde, semelhante ao vosso. Esvazia-nos, Senhor, de nós mesmos e enche-nos do Teu Santo Espírito. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, ou pelo telefone 3286-3034, ramal 231. Você pode adquiri-la também nas lojas paulinas. Fiquem com Deus e até a próxima. Da mesma forma como nós encerramos o mês de maio, e o mês de maio é um mês dedicado a Maria, segundo a tradição, porque foram 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. E até a vinda do Espírito Santo, né? Até Nossa Senhora ficou com os discípulos em oração e foi exatamente esse mês que corresponde a maio. Então, por isso, mês de maio, mês de Maria. Da mesma forma como o mês de maio é um mês dedicado a ela, o mês de junho é do Sagrado Coração de Jesus, né? Então, hoje, quando eu pensei muito esse fim de semana e rezei para poder falar com vocês, quando eu trago essas coisas de Maria, do Sagrado Coração de Jesus, é para que a gente possa começar a pensar numa caminhada espiritual que realmente transforme a nossa vida.
Uma coisa é eu saber que Jesus é Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele veio de verdade, Ele vestiu a nossa carne, andou no meio de nós e permanece vivo. Outra coisa é eu caminhar sabendo que Ele é o meu Senhor. Isso tem uma diferença tão brutal, é brutal, mas que é preciso que a gente queira saber, queira ser transformado por isso. Senão, toda relação tem que ter um querer. E a nossa vida espiritual é transformada quando tem um querer. Eu quero. Porque eu quero tirar vocês do automatismo. Por exemplo, quando a gente reza o credo, a gente começa falando assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus, seu único. Para aí. Em Jesus Cristo, vosso Filho, nosso. Distância que nós estamos disso. Mas a gente repete no automático. E religião não pode ser automática. Aquilo que eu já falei com vocês, cristianismo é a religião do desejo. Eu tenho que desejar Deus assim como Ele me deseja. Então, quando a gente está celebrando o mês do Sagrado Coração, não existe um coração que nos ama mais do que esse coração. Não existe. E o amor de Deus, ele é pessoal, é único. É como se você fosse a única pessoa do mundo inteiro. Não existe mais ninguém. É difícil a gente acreditar nisso, porque a nossa vida, baseada nos amores que temos, a gente acha que se for igual, está tudo errado. Mas esse amor é único. E Jesus fala: e eu adapto as necessidades e a individualidade de cada um. Eu adapto o que eu vou oferecer para essa pessoa. É demais. Porque a forma como Ele atrai cada um de nós é diferente, porque cada filho é um. Nenhum de nós tem cópia. Nós somos o único exemplar de Deus. Pensa nisso. Cada um de nós é o único exemplar dele. E Ele te ama. Isso é uma coisa, esse coração é algo impressionante. Ele fala: eu amo. E esse amor é... Sabe quando você recebe o convite de casamento, que fala que o convite é... você não é individual, é único, é só para você, né? Irrevogável? É assim mesmo. Se você não aceitar, aquele lugar ficou. Mas é seu. É só para você. Então Jesus nos convida a uma relação. E é isso que eu quero falar na carta de Judas, né, que foi lido no sábado. Ele falava que a gente precisa edificar a nossa vida, a nossa fé. Ele fala: guardai-vos no amor de Deus, pondo a vossa esperança na misericórdia de nosso Senhor. Como é diferente eu acreditar, vir à igreja, assistir à missa e viver o senhorio de Deus na minha vida. O que é Deus ser o meu Senhor? Isso é brincadeira, precisa ser uma construção. Porque esse senhorio, ele tem que passar por uma amizade. Como é que eu posso entregar a minha vida e falar: você é o meu Senhor, eu vou te dar obediência em tudo, se eu desconheço aquele que eu estou entregando a minha obediência? Compreendem? Então a primeira coisa que tem que existir é uma relação de confiança, de amizade, de entrega. Essa é a primeira coisa que tem que acontecer. Eu só entrego porque eu confio. Para poder me entregar, eu tenho que ter um tempo de conhecimento. E para mim poder fazer essa relação de senhorio, de entregar tudo, Jesus fala: é tudo. Não há nada que seja pequeno ou grande para mim, e não há nada que seja insignificante para mim. Ele diz: eu quero que você me entregue tudo. Então isso exige de nós uma vigilância. Porque como que é difícil passar do eu para o nós, ou do eu para o tu? Sabe que é difícil? Porque eu falo assim: não, porque eu vou fazer. Eu falo, esqueci de falar com ele: o Senhor é para fazer isso ou não?
A gente levantar todo dia várias vezes no dia, lembrar daquilo que vai fazer e falar que seja feita a vossa vontade. Estar conectado nele o tempo inteiro e pedir a ele orientação de tudo. Quando a gente assusta no fim do dia, a gente começou com ele, largou ele no meio do caminho e terminou sozinho. Tu falando mentira? Não. Porque é fácil desconectar dele. É facílimo. Porque exige de mim uma atitude de profunda vigilância. Eu tenho que saber a quem eu sirvo. E nós estamos inseridos num mundo que mais de 90% deve ser pagão. Ou então sabe que Deus existe, mas Deus não faz diferença na vida. E nós estamos inseridos, estamos trabalhando e cremos nele. Então a primeira coisa que existe é que a nossa atitude tem que ser diferente. Não é melhor que ninguém, apenas diferente. Porque tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar em quem? Em Jesus. Eu penso, isso agrada a ele ou não? É isso que ele espera ou não? Ah, mas o que eles vão falar de mim? Isso não interessa, porque o negócio é eu ser ele. Compreendem? Mas a gente fica tão preocupado com o que vão pensar, vão dizer, que eu falo, acho melhor eu reagir como todo mundo. Então isso, o senhorio de Jesus na nossa vida é um processo de conversão diária. Diária. A gente precisa aprender a levantar de manhã e falar com ele assim, como que o Senhor me sonha hoje? Já fizeram essa pergunta para ele? Como que o Senhor me sonha hoje? Como é que o Senhor quer que eu viva hoje? Como é que o Senhor precisa de mim hoje? Como é que eu vou dar testemunho seu hoje? E se ele não quiser que você dê testemunho nenhum, é nenhum. A sua conversa é com ele. Mas você tem que traduzir a sua vida em atos de amor. Porque tudo que representa Deus na nossa vida é cada vez que você tem paciência, que você tem tolerância, etc. Não é fácil, porque eu tenho que brigar com quem? Qual que é a maior guerra? Com quem que é a maior guerra? Conosco. Porque a gente quer o mundo virado para nós. Porque eu quero, porque eu vou fazer, porque eu sei, porque eu gosto. A gente dobrar e falar, seja feita a vossa vontade. Não é fácil não. Por que não é fácil, gente? Por que vocês acham que não é fácil? Por que a gente ainda não se entregou? De verdade, o que vocês pensam? Aqui não tem certo nem errado, né? Nós estamos como irmão. Por que vocês acham que é difícil? Porque a gente não acredita que a gente é amado. Porque se eu acredito que ele me ama loucamente como eu acredito, então eu tenho certeza que ele não tem aquilo que é bom, ele tem o ótimo. Eu tenho certeza que a escolha que ele vai fazer para mim, eu nunca ousei pensar que é grande demais. Compreende? Mas a gente não acredita, a gente fala, só está prestando atenção naquele negócio? Só viu direitinho? A gente acha que vê as coisas, que sabe das coisas, a gente acha que tem o controle das coisas. A gente tem que fazer igual o diretor espiritual do Padre Pio, que ia lá e falava com ele assim, Jesus, só toma conta daquele negócio para mim? Ó, se nem falar o que é, depois ele sabe. Pois eu sou a única no mundo para ele. Ele me ama incondicionalmente, ele não sabe de tudo? Sabe, então está abreviado, é o que eu vou falar. Por isso não multipliquei as palavras. Perde tempo não, ele já sabe. Então hora que eu falo com ele, Jesus sabe aquele negócio? Resolve para mim. Quem sabe? Só eu e ele, né? Mas ele sabe. Isso te dá uma leveza na vida, porque você tira o peso. Eu digo para vocês que não existe um conforto maior na vida do que aquele que é o seu Senhor, ser o seu amigo. Que você pode ir lá e falar tudo que você quiser. A definição de amigo, não tem ninguém que cabe melhor do que ele. É permitir ser olhado por aquele que vai te olhar na sua miséria, na sua fraqueza, colocar tudo nas mãos dele e ele não abusar disso. Qual que é a única pessoa que pode saber da sua miséria? Só Deus. Porque senão o outro pode abusar disso. Mas ele, primeiro que já sabe mesmo da miséria, né? Mas aquele como entrega, aquele que não tem restrição. Vocês imaginam, Abraão construiu essa caminhada com Deus Pai. Como é que ele construiu essa caminhada? Na confiança. Ele ainda chamava-se Abrão, não era nem Abraão ainda. E se vocês lerem Gênesis 15, se não me engano, versículo 1, Deus Pai fala para ele assim, não temais, Abrão, eu serei o teu escudo. Imaginou o que é escutar uma frase dessa? Já deito naquela hora, estou descansada. Não temas, Abrão, eu serei o teu escudo.
Então é essa relação que Deus quer construir com cada um de nós. Que Ele vê a gente nessa aflição, sofrendo por tanto nada. Ele fala, para que tanta fantasia, para que tanta ilusão? Ele fala, para quê? Conversa comigo e me conta, me entrega. Ele fala, não confio em você, confie em mim. Ah, Jesus, sabe por que eu não confio no Senhor? Porque eu rezo pouco, a minha vida de oração é fraca. Eu rezo pouco, porque o seu rezo, um terço, fala, não, rezei demais hoje. Um terço. Você fala, fui à missa, rezei, confessei, estou achando que já estou santo. Não. Deixa eu te contar, o caminho é longo. Porque isso é um caminho de todos os dias. Assim como você alimenta seu corpo comendo, tem gente que come tem o privilégio de comer 5 vezes no dia. Tem gente que o dia inteiro. Mas a alma precisa ser alimentada. E nós não alimentamos. A gente fala, estou correndo, estou atrasada. Quem é o Senhor do tempo? É Jesus. Vocês têm que viver essas experiências, gente. Quem é o Senhor do tempo? É Ele. E Ele fala, o meu dia tem mais que 24 horas, eu tenho certeza. Absoluta. Que tem hora para me fazer tudo que eu preciso, Ele tem mais que 24 horas. Mas a gente tem que aprender a dividir as tarefas. Faça, me ajuda nisso. O Senhor me ajuda nisso. Ele tem que participar. Eu tenho que construir a minha vida, a minha história num alicerce. Esse alicerce tem nome, é Jesus. Essa é a razão. Porque se eu estiver alicerçado ali, o vento pode bater. A tempestade vai chegar, a chuva vai vir, mas não vira o barco. Não vira o barco. Nada acontece. Por quê? Porque você está com Ele. Então não tenhais medo. Então nós temos que lutar o tempo inteiro com a gente, porque nós somos tentados o tempo inteiro. E falar, não, Deus é uma ilusão. Eu vou à missa domingo, já está ótimo. Alguém falou comigo, não, Filó, o povo é super católico, vai à missa, fala, é o mínimo que tem que fazer, ué. Imagina, falar isso comigo, quer morrer uma vez por semana, você achando vantagem? É nada, nada. Então, por isso que essa caminhada, essa construção, tem que ter um querer, e o querer é nosso. Porque Deus é assim, se você quiser, Ele dá graça. Porque você põe o pé, Deus põe o chão. Você põe o pé, Deus põe o chão. Essa é a relação de confiança. Ninguém pode com alguém que reza. Você vê qualquer coisa no seu joelho, e o seu joelho vai te levar onde seu pé nunca ousou ir. Nunca. Mas isso é a nossa história. A nossa história de vida é essa nossa história de fé, não é? É essa história da construção de eu permitir que quem manda em mim é Ele, que eu vivo para Ele e somente para Ele. Já falei isso com vocês, não fomos chamados para fazer sucesso, para fazer fama, não só isso. Jesus nos chamou para aprender a amar. Esse é o grande desafio da vida. E andar com Deus, já te falei mais de 1 milhão de vezes aqui, é chão batido. E Jesus é tão encantador, que eu fiz questão de tirar a cópia de algo que Ele ditou, porque eu não quero errar nenhuma palavra que Ele falou, nenhuma. E eu corri o risco de não conseguir lembrar de tudo que Ele falou. Então Ele fala, vocês vão ser muito tentados, né? Porque a gente assumir que Ele é o meu Senhor. Você vai fazer isso? Não, por quê? Porque Jesus não quer. O pessoal vai falar, coitada, você está tendo alucinação, virou psiquiátrica, está conversando com Jesus. Porque as pessoas não entendem que você fala as coisas, resolve tomar uma decisão porque Ele te falou. E Ele vai falar de várias formas, inclusive através de alguém. Semana passada eu estava cansada. Falei com ele, estou achando que nós já estamos velhos, né, Jesus? Não podemos parar, você não está achando, não? Está viajando, vai para lá, vai para cá, prega, põe o povo para meditar de lá, de cá. É fácil, né? Trabalho 10, 12 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Eu estou tão cansada, que eu acho que nós já podemos parar. Acho que já deu. Examinei menino demais no mundo, não podemos parar, podemos descansar. Eu estou cansada de verdade. E aí eu estava na fila, engraçado demais Deus, né? Jesus é impressionante. Eu estava numa fila,
Lá na Santa Casa, tinha que ir lá no 11º andar, não dou conta de andar tanta escada. Uma mulher olhou para mim e falou assim: a sua missão é muito maior que você, né? Comecei a chorar, né, gente? Claro, né? Parece uma doida, né? É porque é isso, né? Que quem, na verdade... Por que a gente não dá conta? Porque a gente acha que é a gente, né? A missão é maior que você, que o seu tamanho. Muito maior. Porque é Ele que usa. E Ele tem que usar até o dia que Ele quiser. Quem diz basta é Ele. Ok? Está cansada? Restaura as forças nele. Porque não acabou. É fácil? Não. Falei, não, está até bom, não passei tanto naufrágio ainda igual Paulo, né? Não fiquei ilhado, tanta coisa. Tá. Mas é uma luta diária. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, eu tenho que levar para que as pessoas possam ouvir o que ele disse. E ele fala assim, que quando a gente estiver sob tentação, é para a gente se refugiar nas chagas dele. E olha que lindo que ele fala sobre cada chaga. Ele fala, a ferida da mão direita vai ser o teu refúgio contra os pecados da desobediência. E quando você tiver o desejo de não fazer a minha vontade, ele sabe que é difícil para nós. Fala, bem, o senhor está querendo isso, mas eu não estou de afim de fazer isso que eu estou querendo, eu vou fazer outro caminho. Fala, quando você for tentado a fazer isso, vai lá, esconde. E ele fala, refugia-te nela quando estiveres tentado a tomar o caminho fácil e espaçoso. Ô, gente, porque quantas vezes isso é melhor? Fala, Jesus, mal que é caminho lá, meu filho, presta atenção. Muito melhor, seu caminho é muito estreito. E é verdade. Por isso Nossa Senhora é nossa mestra espiritual. Quando a gente tiver vontade de falar, não, vou seguir esse caminho de Deus, não, vou fazer um outro, e fala, vai lá para a minha mão direita e esconde lá. Quando você tiver um desejo, olha o que ele fala, olha isso aqui, isso não é todo dia. Quando é que nós vamos esconder na mão esquerda dele? Ele fala, é o seu refúgio contra os pecados do egoísmo, contra o desejo de direcionar todas as coisas para si e atrair a atenção dos outros. Porque tem hora que a gente quer estar na tela, 5 minutos de fama. Então, quando eu quero, se eu faço uma toalha bonita, eu falo, eu fiz. Eu que fiz. Eu brinco que se Deus fosse colocar etiqueta em tudo que Ele fez, todo mundo está com alguma coisa de pendurado, feito por mim. Qual a necessidade da gente fazer as coisas para que todo mundo veja? Qual que é a única pessoa que tem que ver tudo que a gente faz? É Jesus. Ninguém mais tem que ver. E para mim não existe um sossego maior do que quando eu falo, o Senhor está vendo. Já descanso só no olhar. Saber que Ele vê, que nada escapa aos olhos dEle. Nada pode escapar. Então, quando a gente estiver tentado a ficar bacana, famoso, e achar que tem que buscar a atenção dos outros, Ele fala, volta lá para a minha mão esquerda e busca retomar para si aquilo que a tua mão direita já falou. Obediência seja feita a vossa vontade. A ferida do meu pé direito é teu refúgio contra os pecados da sua inconstância. Ô, gente, mas vai retratar a gente desse jeito. A gente reza um dia e fala, nota um espetáculo. Amanhã eu estou cansada, depois da manhã eu tenho um negócio para fazer. Quanto que a gente precisa pedir a Deus a graça de permanecer diante dEle todos os dias, como se fosse o último que você tivesse que viver? Isso é uma prática espetacular. Acorda de manhã e fala, hoje é a última oportunidade de te amar e de servir. É a última. Última oportunidade que eu encontro com alguém. Hoje é a última oportunidade de ajudar alguém. É a última chance. Também pode ser, né? A última. Mas a nossa inconstância. O vento bate, tem uma mudança, tem alguém fazendo uma nova forma. Nós falamos, agora a moda é tal coisa. Mas Deus é o único que não sai de moda. A inconstância, refugia-te nela quando fores tentado a ser inconsistente. Aonde que nós temos que estar plantados? Somente em Deus. É a planta do pé, gente. A leitura teológica do corpo, ela é belíssima. O pé tem planta, não é isso? E a planta também tem raiz, e nós temos que ter raiz. Se eu não tiver enraizado, eu não tenho constância, o vento bate, eu caio.
Então nós temos que estar enraizado em Deus e é só nele. E aí ele fala: tentado a ser inconstante, quando vacilares, em tua firme decisão de me amar acima de todas as coisas, e de me colocar em primeiro lugar nas tuas afeições e desejos. Isso é só o dia inteiro. Porque a gente tem que amar todos os amores que existem dentro do seu coração. Eles têm que ser ordenados. E eles são os amores, eles têm que existir a partir de Deus. Então muita coisa que nos desorienta, porque os amores estão desordenados dentro de nós. E a gente tem que aprender, tudo tem que ter por princípio Deus. Eu tenho que ter por princípio tudo que eu vou fazer. Se eu venho aqui falar dele, eu tenho que fazer isso por ele, tenho que encerrar por causa dele. Tudo começa com ele, por ele, para ele, e só. Ninguém precisa me ver. Quanto mais desaparecido eu ficar, melhor. É aquilo que João Batista falou, que eu diminua para que ele cresça. Mas a gente quer disputar com ele, fala: agora sou eu, se eu esconde aqui, deixa eu brilhar. Não, nós não temos luz, ele é a luz. Se a gente permite ser permeável, o outro pode enxergar a luz através de nós. Mas a gente é muito opaco ainda. A gente é muito barro e pouco espírito. Eu falo isso todo dia com ele: Jesus, eu preciso de mais espírito e menos barro. Gente, os grandes santos levitavam. Tinha santo que voava. Tamanha leveza. Imagina São João da Cruz pregando para as freiras de Santa Teresa de Ávila. Também é difícil o nível de santidade ali, né? Até difícil, né? E aí, de repente, São João da Cruz falava com as freiras: por que vocês estão olhando para cima? Eles falavam: porque o sol está aí em cima. Ele não via que levitava. Ele começava a pregar aqui embaixo, de repente todo mundo estava olhando para cima, ele não entendia por quê, porque ele já tinha subido. É igual a gente, né? Facilidade de levitar mesmo. Mas é isso, né? Assim, imagina, quando a gente tem a firme decisão de me amar acima de todas as coisas. É porque a gente troca Deus pior do que Judas. 30 moedas de prata é nada. Sempre aparece uma coisa mais interessante, a gente fala com Jesus: agora eu vou precisar disso aqui, só espera um pouquinho que eu vou viver isso aqui e depois eu volto. Porque agora eu não quero a sua opinião nesse assunto, agora só eu. Só fica ali no sacrário, depois eu volto. E quantas vezes nós já fizemos isso? Nós já traímos Jesus quantas vezes, gente? É muito. Está vendo que eu não podia esquecer nem uma palavrinha? Porque é pesado. Mas é lindo, né? A gente chora quando escuta isso. A ferida no pé esquerdo é o teu refúgio contra os pecados da preguiça e da letargia espiritual. Como sois lentos para crer. Não é assim que ele falou para os discípulos? Como sois lentos. E nós temos essa preguiça espiritual. Chama o povo para rezar um terço. Misericórdia. Tem uma dor de cabeça que o povo está morto. Tem uma coisa urgente para fazer, agora no posto, tem um negócio para fazer, mas fica no celular, ali no TikTok, 1h30, 2 horas, 8 horas e não vê passar. Estou falando mentira? Estou nada. A nossa letargia espiritual, assim. Jesus fala: seja quente ou frio, se você for morno, eu vou te vomitar. É duro de escutar isso, mas é real. Então, e quando eu trago essas discussões para você, se isso mexeu com o meu coração, se quando eu li isso me deixou sem fala, eu falo: tenho que ajudar os meus irmãos, porque eu não posso saber de uma coisa e não contar para vocês. Eu tenho que ajudá-los, porque nós estamos juntos no mesmo caminho. Nós temos que voltar para casa. Eu preciso sacudir vocês como eu fui sacudida. E viver de verdade a nossa fé, essa alegria de pertencer a um Deus vivo, porque isso tem que contagiar. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Ontem eu consolava uma evangélica no meu consultório, falei: mas por que você está desorientado? Não, o seu Deus que você crê, não é o mesmo meu, ele não está vivo. Aí começou a enxugar as lágrimas. Então, está faltando orar. Para você, para mim rezar, mas tudo certo, a mesma coisa. Vamos conversar com quem manda, com quem pode, porque ele escuta, ele está atento, nada escapa. Tudo que você falar com ele, ele escuta e guarda, tudo. E não fica uma oração sem resposta. Gente, isso é Deus, nossa, é um trem escandaloso. É espetacular esse coração que me ama, que te ama. E a gente insiste em ser infeliz. Insiste em viver uma solidão e falar: ah, Deus não me escuta. Deus escuta Filó. Mentira, escuta todo mundo. Escuta cada um. Então, quando a gente ficar nessa letargia espiritual, ele fala: refugia-te nela quando fores tentada a desistir de lutar
e consentir no desespero e no desânimo. Até parece que está vendo o mundo de hoje. No desânimo, é assim mesmo. O desânimo é a ausência de Deus em nós, né? Tirou o ânima. Por que a gente fica desanimado? Porque a gente perdeu Deus em algum lugar, né? Não está indo lá buscar. A gente precisa buscá-lo todos os dias. Eu tenho que ir atrás dele todos os dias. Eu preciso dele, ele não precisa de mim. Sou eu. Ele é meu alimento, é a vida, ele é tudo que a gente tem. Ele é tudo. É a razão da gente estar de pé. E ele fala: e por fim a ferida do meu lado é o teu refúgio contra todo falso amor. Ai, de doer. Porque quanto que a vida nos engana, né? Tantas pessoas que juram amor eterno, né? Te trai na esquina. A única pessoa que nunca vai te trair na vida é Jesus. O único que não vai te abandonar quando você estiver doente numa cama é Ele. Quando você estiver pobre, falido, é Ele. Ele fica com você na riqueza, na pobreza, na doença, Ele fica, é o único que fica. É o único, o resto vai embora. Ah, está doente, nós estamos aqui, mentira, o povo lá vai te visita 5 segundos, vai embora, porque tem outra coisa para fazer. É verdade. Então o único, então ele fala: a ferida em meu lado é o teu refúgio contra todo falso amor e contra qualquer engano que te ofereça felicidade. Oi, gente, mas eu nunca vi um trem tão bonitinho, tão atual. Porque a gente é tão iludida, né? Você fala: não, vou ser feliz demais. Sem ele é impossível. É tanta coisa que mente, que te promete felicidade. É tanta coisa para nos enganar. Porque fala: larga de ilusão, minha filha. A realidade é só eu. O resto te engana. E é verdade, não estou falando mentira não. Muito menos ele, né? Mas que em vez de felicidade te dê em troca amargura e morte. Quantas histórias vocês poderiam contar só nesse pedacinho que eu li aqui? Inúmeras. Refugia-te em meu lado atravessado quando fores tentada a buscar o amor em qualquer criatura, porque ele vai te decepcionar. Porque a gente tem sede de infinito, e aí a gente quer buscar o infinito naquele que é finito, e não vai dar conta. Eu te criei para o meu amor, e somente o meu amor pode satisfazer os desejos do teu coração. Isso é de morrer de alegria. Saber que tem um coração que nos ama dessa forma e que quer satisfazer todo o seu desejo de ser amado. É aquilo que Santo Agostinho falou: eu só vou descansar quando eu puder refugiar em ti. Meu coração só descansa quando descansar em vós. Jesus não quer que a gente não tenha amores, não caso, não é isso. Mas o primeiro amor da nossa vida é Ele, todos os outros vêm a partir dele. Então, aonde que a gente vai buscar isso todo dia? Aonde que eu posso encontrar com Jesus vivo todo dia? Aonde? Aonde? Na Eucaristia e no sacrário. Vivo. É real. Ok? Se a gente não fosse tão pecador, a gente chegava ali no sacrário agora e escutar o coração dele bater. Ele já permitiu algumas pessoas escutar. Bater. Ele tem um coração que ele bate te esperando. É de emocionar. Então nós temos um Deus que é vivo e permite que a gente se encontre com Ele, e que quando chegar diante dele não tenha palavra, não tenha minhas palavras, não precisa preparar o que eu vou falar, é amigo. Então chega e você começa de onde você parou. Você fala: sabe o que é negócio? Aí continua a conversa. E quer interceder por alguém, vai lá e fala com ele. Ele quer uma amizade, uma cumplicidade, vai lá, chora, ri, canta. É a vida com ele. Então, quando eu pensei de a gente conversar isso hoje, para que a gente tenha Jesus vivo, nós precisamos das mãos do sacerdote. Sem a ação do Espírito Santo, quem invoca o Espírito Santo para transformar o pão e o vinho é o sacerdote. Ele invoca, é a única pessoa que faz Deus descer, né? É o sacerdote. Ele invoca o Espírito Santo, e pela ação do Espírito Santo nós temos Jesus vivo. Então nós temos que rezar demais pelos sacerdotes, porque sem ele ali vai estar vazio, e eu não vou ter Jesus vivo. Eu venho aqui, celebro e não tenho Jesus vivo, que é a minha força, que é o ânima, que é de verdade uma pessoa que eu recebo, esse mistério que eu comungo, eu posso encostar nele. Isso é demais, gente, de morrer de chorar. Vivo, aquele mesmo Jesus que andou na Galileia. Então quando eu pensei nisso,
Eu falei, nós precisamos de encerrar diante dele. Nós precisamos de terminar o dia de hoje com Jesus vivo. Primeiro para agradecer esse amor. Falar obrigado por me amar. A gente sabe que não é digno de nada, mas o Senhor resolveu me amar. Esse amor que me sustenta, que é eterno. E esse amor que permitiu que a gente estivesse aqui reunido.